Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, nosso bate-papo informal com profissionais de RI. Já chegamos aqui um pouco mais da metade dessa nossa primeira temporada e hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado Bruna Gamboa, Head de RI da Blau. Bruna, um prazer estar aqui do seu lado hoje. Cássio, pessoal da MZ, obrigada pelo convite. Eu sou fã da MZ, desde que entrei no RI, a MZ me auxilia, já passei por diversas companhias e sempre a MZ presente. Então eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bruna, antes da gente entrar aqui na trajetória de RI, eu queria saber um pouquinho mais quem é a Bruna no lado pessoal dela. Nossa, essa me pegou desprevenida. Bom, Bruna é a mãe da Nina, uma cachorrinha, uma corgi de 4 anos, que eu chamo carinhosamente de minha pequena hipopótama, porque ela tá muito gorduchinha. Bruna adora viajar, sair para jantar, conhecer lugares novos. Viajar não deu tanto para fazer nesses últimos 2 anos, mas agora, graças a Deus, a vida tá voltando ao normal e a gente já pode voltar com os nossos roteiros de viagens. Economista, com pós-graduação no INSPER, com passagens na Ambima, B3. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória, Bruna. Vamos lá. Bom, eu comecei a minha vida profissional em 2007, naquele momento de boom de ofertas públicas, que era uma maravilha. Comecei na Ambima, num momento em que a Ambima tinha firmado um convênio com a CVM para fazer toda a pré-análise das ofertas públicas. Então era um momento de muitas empresas lançando ofertas no mercado e a CVM, que tem ali um quadro de colaboradores mais restrito, não estava com capacidade de dar vazão à análise de todas essas ofertas. Então a Ambima, a gente fazia toda a pré-análise dos documentos e mandava um relatório ali mastigadinho para a CVM com os principais pontos de atenção, né, aonde que ela tinha que ser mais crítica na análise. Então a ideia é que ela tivesse, como ela tinha pouco tempo, como ela recebia, né, um relatório resumido com os principais pontos, ela conseguia ter muito mais agilidade ali no processo de registro das ofertas públicas. Eu fico na Ambima até 2010, na sequência eu vou para a B3, também para uma área de análise de ofertas públicas. Então, enquanto na Ambima eu analisei tanto prospectos de IPOs, follow-ons, debentures, CRIs, CRAs, quando eu fui para a B3, o foco ali era muito mais em ações, né? Então, olhava para os prospectos e documentos das ofertas com um olhar da B3 e sempre para ofertas de ações, né? Então, IPOs ou follow-ons. Eu saio da B3 em 2012 e aí eu brinco que o bichinho do RI me picou. É onde começo, de fato, a minha trajetória no RI. Inicialmente, comecei no Pão de Açúcar, que acho que foi minha grande escola ali. Pão de Açúcar tinha uma área muito grande, então estou falando de 6, 7 funcionários, mais a diretora de RI, e eu cuidava de uma caixinha muito específica ali dentro da área, fazendo toda a parte de documentos de CVM e B3. Saio do Pão de Açúcar em 2014, fui para a JHSF, onde fiquei por 4 anos, tocando todo o dia a dia de RI, dessa vez com uma área muito mais restrita, né? Eu comecei respondendo para o CEO e pouco tempo depois acabei ganhando uma analista para me ajudar. E o bacana da JHSF é que além de fazer CVM e B3, eu fazia todo o dia a dia do RI. Então, os calls, as reuniões, conferências, toda a parte de formulário de referência, as apresentações. Então, para mim foi muito bacana, porque enquanto no GPA eu ficava muito restrita a uma parte específica da área de RI, na JHSF eu acabei fazendo de tudo. Saio da JHSF e vou para a CSU Card System, uma empresa de meios eletrônicos de pagamento. Também, acho que ali não fugia muito da área de RI. Aliás, além de RI, ali a gente tocava também toda a parte de assessoria de imprensa. No final de 2020, eu recebi uma proposta para tocar o IPO da Uwin, que é uma incorporadora. A gente tentou ir a mercado 2 vezes, acabou, no fim das contas, o controlador ele preferiu continuar com o capital fechado. E aí, comecinho de 21, fui para a Sequoia, onde passei 1 ano, tive uma experiência bastante rica. No começo do ano, recebi um convite de me juntar ao time da Blau. A Blau é uma farmacêutica brasileira que, além de vender medicamentos aqui no Brasil, ela também exporta para uma série de países na América Latina e restante do mundo.
Eu não conhecia, mas é um setor de margens altíssimas e estou descobrindo aqui o setor faz 4 meses que me juntei à Blau. Que legal, Bruna. E olhando agora esse setor da Blau e tudo mais, você vê muitas diferenças no RI de cada um desses setores que você passou? Eu acho que o dia a dia do RI ele acaba sendo muito semelhante, né? O que mudou de uma empresa para outra, primeiro foi as estruturas, né? Então, o Pão de Açúcar, por exemplo, tinha uma área de 7 pessoas, até pelo nível de cobertura de analistas, né? A quantidade ali, o número de acionistas na base acionária. Uma diferença também que eu vejo importante, que normalmente o RI ele acaba abraçando outras áreas estratégicas. Então, quando eu fui para a JHSF, o RI, além de RI, eu tocava também a parte de operações financeiras, todo o relacionamento com os analistas de crédito. Quando eu fui para a CSU, eu brinco que ali já era um RI mais humanas. Então, além do RI, tocava também assessoria de imprensa. Então, eu acho que o que muda muito na área de RI, primeiro é o tamanho, né, da área, que vai depender muito do porte da empresa, e as atividades e o foco estratégico que você quer dar para essa área, né? Pode ser um foco mais para finanças mesmo, ou um foco mais para comunicação, porque no fim do dia o RI ele é uma grande área de comunicação da companhia. Que legal, Bruna. E olhando agora a Blau, como que tá ali sua dinâmica da equipe? Bom, legal. Hoje eu tenho um coordenador, que é o Renato Santos, que inclusive já trabalhou com o time aqui da MZ. Renato é meu braço direito e esquerdo e acaba me apoiando tanto nas rotinas operacionais quanto reuniões. A gente está em fase de contratação no time, então acho que a ideia é ter um time cada vez mais parrudo ali. Mas é isso, assim, hoje é uma área bastante enxuta e a gente, além de RI, a gente faz também toda a parte de comunicação, né? Então, nada sai da companhia do ponto de vista de matérias, notícias, sem passar antes pelo RI. Então, na Blau também é um RI muito voltado para a comunicação da companhia. Pegando esse gancho de comunicação, Bruna, compartilha com a gente como que vocês têm feito essa comunicação com os investidores. Eu acho que o bacana do RI é a gente conseguir traduzir as principais mensagens estratégicas da companhia e sempre focando em ter uma comunicação muito clara e objetiva com os investidores, né, e principais stakeholders da companhia. A nossa ideia é que nos nossos materiais, tanto o CEO da empresa quanto a minha avó consiga entender o material. Então, assim, a gente tentou cortar dos nossos materiais, principalmente os termos em inglês, aquelas palavras que você para e pensa, putz, o que isso quer dizer? Se eu penso o que isso quer dizer, já é uma palavra para ser cortada do release. E eu acho que uma coisa importante também, a gente tenta pegar na época de divulgação e dividir o nosso release com pessoas que não são da área financeira. Muitas vezes a gente está acostumado a usar termos que nem todo mundo conhece. Então a ideia, de novo, né, é trazer uma leitura fácil, objetiva e sempre conseguindo traduzir o que a companhia tem de mais importante para passar. Pegando um pouco esse seu gancho do release da forma fácil de se comunicar, como que está a sua base acionária em questão de pessoas físicas? Bacana. Bom, desde a abertura de capital da companhia em abril do ano passado, a gente teve uma mudança importante na base. Hoje, a minha base de pessoas físicas, ela mais do que duplicou em relação ao momento em que a gente fez a abertura de capital. Então, cada vez mais, esse cuidado com a informação, ela acaba sendo mais importante, né? A gente, hoje no RI, eu falo desde fundos globais, que estão grandes fundos brasileiros, até a pessoa física que tem 100 ações. Então, acho que a gente tenta aqui na área de relações com investidores dar a mesma atenção tanto para o pequeno investidor quanto para o grande investidor. Então, hoje no nosso dia a dia, a gente está muito acostumado a fazer call tanto com pessoa física quanto com investidores mais qualificados. O ideal, a ideia é que todos tenham a mesma base de informações. Legal. E você acha que está crescendo a demanda ali em questionamentos sobre ESG? Muito, né? Acho que o ESG é a bola da vez. A Blau hoje ela tem um compromisso muito forte com as práticas ESG. Nós somos uma companhia de produção de medicamentos genéricos. Então, o que é muito bacana é que o momento em que eu lanço um medicamento genérico, ele já sai no mercado com um preço muito inferior ao medicamento de referência. Então, uma das nossas grandes diretrizes é dar cada vez mais acesso a medicamentos para toda a população.
Hoje, o que eu venho percebendo é que cada vez mais fundos, eles têm focado suas agendas nas pautas ESG. Né? Não basta só você ser uma companhia rentável, você precisa também mostrar que você se importa, né? O que você está fazendo de ações sociais, ambientais, e cada vez mais o que importa não é só olhar para dentro da companhia, mas sim olhar para todo o impacto que a companhia e os colaboradores eles causam aqui no nosso entorno. E você acha que esse período que estamos de eleições, Copa, influencia muito o seu setor, Bruna? O meu setor não, né? A gente brinca que o doente ele não escolhe a hora de ficar doente, né? De precisar de um medicamento. Então, nesse sentido, a gente, acho que ano após ano, é um mercado que cresce bastante, né? A indústria farmacêutica cresce em média 15% ao ano, historicamente, então vem com um crescimento importante e acelerado. O que eu venho percebendo, né? Eu acho que momentos mais sensíveis, seja eleitoral, sejam questões políticas internacionais, elas acabam impactando muito o nosso dia a dia com o RI, né? A gente vê oscilações importantes aí no nosso papel. E eu acho que uma questão que é importante, que a gente vem discutindo bastante internamente, é que com essa alta da taxa de juros, a gente tem perdido muitos investidores, né? Então, cada vez mais a gente vê com uma taxa de juros de mais de 13% ao ano, o investidor, principalmente o menorzinho, ele faz a conta. Será que faz sentido eu arriscar o meu capital em ações na bolsa ou será que faz mais sentido eu investir numa renda fixa, pré-fixada, muitas vezes com um risco muito baixo? Então, eu acho que essa questão, né, principalmente do aumento de taxa de juros, isso vem aumentando, isso vem impactando bastante aqui o nosso mercado. Legal. E como você tem acompanhado e você acompanha a sua base acionária, Bruna? Semanalmente, a gente tem um relatório de base acionária, inclusive a gente usa a ferramenta do MZIQ, o que é muito bacana porque ele já consegue agrupar quem que são os fundos, quem que são os maiores compradores, quem que são os maiores vendedores do período. E semanalmente a gente divulga para o board as principais movimentações ali do período. Então, esse é um assunto que a companhia fica sempre muito de olho. Legal. E que outras ferramentas você considera como ferramentas estratégicas para o RI? A gente usa muito o MZIQ. Hoje a gente tem a vantagem de ter acesso a Bloomberg, então para a gente também é muito bom. Como enfim, a gente tem uma tesouraria muito ativa, a gente precisa acabar tendo acesso a essas ferramentas. Mas eu acho que mesmo eu já trabalhei em muitas empresas que não tinham a Bloomberg, porque é uma ferramenta mais cara, e sempre fui muito bem atendida. Eu acho que cada vez mais vocês vêm melhorando a ferramenta do MZIQ e trazendo mais novidades, deixando ela mais parruda. Toda a parte de IRM é muito bacana, a parte de análise ali da base acionária também, toda a parte de mailing. Então, vocês com certeza são o nosso principal fornecedor e que nos ajudam bastante. Legal. E como você tem feito ali targeting? Qual que é a estratégia da Blau nessa questão? Muito bacana. A gente está começando, agora passando a divulgação de resultados, a gente vai começar um trabalho de targeting. Inclusive, precisamos conversar a respeito. A ideia é conseguir identificar, né, principais fundos que investem em outras companhias do setor e que por algum motivo não investem na Blau, para que a gente consiga ser mais assertivo nesse momento de abordar o investidor. Então esse é um trabalho que está no meu to-do desse ano, com certeza a gente vai contar aí com a ajuda de vocês também para isso. Legal. E o que você mais gosta de CRI, Bruna? Para mim o mais bacana de CRI é que um dia ele é sempre diferente do outro, né? Acho que por mais que os assuntos sejam muito semelhantes, as reuniões sejam muito semelhantes, mas cada investidor tem a sua peculiaridade, cada fundo ou cada casa de investimento, ela acaba olhando para alguma parte mais específica da companhia. Então eu acho que isso é muito bacana. A gente nunca sabe como vai terminar o dia, então muitas vezes você acha que vai ter um dia super tranquilo e no final do dia sai um fato relevante ou sai uma matéria que acaba impactando no preço da sua ação. Eu acho que é uma área muito dinâmica. Além disso, é uma área de comunicação, né? Então, eu brinco que eu gosto muito de números, mas que eu jamais poderia ter um dia a dia 100% eu e o Excel. Então, eu acho que a área de RI, ela me dá a vantagem de ser uma área financeira, mas ainda assim a área mais de comunicação dentro da diretoria financeira. Legal. E como está ali a sua organização
a sua e da Blau como um todo, na questão de governança, compliance, comitês, como que é a dinâmica do RI com todos esses comitês? Bacana. A Blau ela abriu capital no ano passado, então a gente está numa fase de se estruturar do ponto de vista de governança. Hoje eu tenho um conselho de administração com maioria independente. Além disso, a gente tem o comitê de auditoria, a gente tem um comitê de recursos humanos, a gente acabou de inaugurar um comitê de inovação e ESG, e o RI ele acaba apoiando todos esses comitês e conselho, né? Então a gente participa, inclusive, da elaboração de parte do material do conselho. A gente também é bastante ativo no comitê de inovação e ESG, né? Que cada vez mais a gente tem sido perguntado e tem sido uma demanda importante de mercado, entender o que a companhia está fazendo de diferente, quais que são as nossas melhores práticas. Eu acho que é isso, assim, em linhas gerais, a gente vem reforçando o management, então recentemente também contratamos mais 2 novos executivos, um VP de operações, uma diretora de recursos humanos, e a gente vem sempre caminhando e focando, né, nas melhores práticas de mercado. Falando um pouquinho em práticas de mercado, como que está o seu dia a dia ali na agenda com as reuniões? Estão mais híbridas, online? Como está essa dinâmica? Graças a Deus, as reuniões presenciais estão voltando, e a gente não aguentava mais fazer reunião com o computador, mas hoje é um dia a dia muito híbrido, né? Acho que até na Blau hoje a gente tem uma política de home office de 2 vezes por semana, e aí, enfim, o pessoal hoje tem bastante flexibilidade ali na companhia. Olhando para as reuniões, a gente vem participando cada vez mais de eventos, né? Então, no começo tinha um pouco de receio, o Covid está aí, vamos participar, não vamos? Agora a gente já está participando de todas as reuniões, de todas as conferências. As reuniões também voltaram a ser presenciais. É claro que ainda, acho que hoje a gente ainda tem 50-50, né? Então, 50% das reuniões são online e os outros 50% das reuniões são presenciais. Mas eu brinco que, graças a Deus, que estamos voltando. Legal. E o que você acha mais desafiador na área de RI, Bruna? Para mim, o mais desafiador na área de relações com investidores é a gente conseguir traduzir a mensagem da companhia de forma clara e objetiva para os acionistas, né? Para os acionistas e para os investidores. E eu acho que tem um desafio adicional de entender até onde a gente pode ir na divulgação de informações sem que isso caracterize guidance, sem que isso caracterize qualquer expectativa que a companhia tem em relação às suas entregas no futuro. Então, eu acho que o RI ele acaba vivendo uma linha muito tênue entre o que eu posso falar e o que eu não devo falar, né? Acho que a gente também tem um papel, e que para mim é bastante desafiador, de conseguir controlar os membros da administração sobre o que eles podem falar e o que não, né? Assim, a gente tenta e dá as melhores diretrizes, mas nem sempre eles respeitam. Até porque às vezes são informações que eles nem imaginam que poderia causar qualquer problema para a organização. Mas eu acho que a gente tem esse desafio de conseguir dar a linha, né? De até onde a gente pode falar, de até onde o executivo pode falar. Então eu acho que essas são os maiores desafios da área. Pegando um pouco desse gancho do que pode, o que não pode falar, e sobre as expectativas, como que você alinha a expectativa de mercado perante os resultados da Blau, enfim, e o futuro dela? Para mim, o mercado é questão de expectativa, né? Então, os analistas hoje, se eles têm uma expectativa que você não vai ter um segundo semestre tão bom, você entrega alguma coisa melhor do que aquilo, muito bacana. Se eles têm uma expectativa que você vai ter um segundo semestre excelente, você frustra aquela expectativa, isso se reflete claramente no preço da ação. Então, o que a gente tem tentado fazer, e eu acho que cada vez mais com sucesso, é tentar trazer os principais analistas para muito perto do case, né? Então, eu estou falando principalmente dos analistas sell-side, que eles acabam ajudando muito no dia a dia do RI a propagar a informação da companhia, né? Então, a gente acaba fazendo acompanhamentos quase que mensais com os analistas. Isso é muito bacana porque num trimestre que tem 3 meses, se no segundo mês você já sabe que o trimestre não está legal, pelo menos o pessoal já balizou a expectativa em relação a isso. Então, acho que não tem dica, né? Não tem cenário perfeito, mas quanto mais próximo você trouxer os analistas para o dia a dia da operação,
mais fácil vai ser o dia a dia do RI. Né? Então, acho que a ideia são os calls mensais com os principais analistas, é sempre tentar, de alguma forma, adiantar movimentos mais de médio prazo da companhia, né? Tentar ter um release, né, em materiais de divulgação, que são nossos materiais oficiais, muito em linha com o que o management enxerga aqui para um horizonte mais de médio e longo prazo. Então, acho que é isso. Quanto mais alinhado o mercado estiver com a companhia, menor o impacto na sua ação. Bacana. Você deu alguns exemplos do que você tem feito com os analistas, mas tem algum evento específico que você faz mensal com eles? Uma reunião presencial ou é só videoconferência? Como normalmente você faz? Eu acho que esses site visits, eles têm ajudado a desmistificar um pouco o que a companhia faz. E é bacana porque a gente consegue trazer, né, os investidores, os analistas para bem perto do case e materializar tudo aquilo que eles veem nas apresentações. Além disso, né, a gente tem um evento anual da companhia com os principais executivos e recentemente a gente fez um evento de educação dos investidores com 2 principais diretores da companhia, né? Um de pesquisa e desenvolvimento e com a diretora de regulatório, que para a gente é bastante importante, que foi muito elogiado também pelo mercado. Então, eu acho que a gente percebeu que quanto mais perto o investidor, e normalmente esses eventos, eles acabam dando uma boa movimentada no papel, né, no dia e nos dias sequentes à realização do evento. Legal, bacana. Release ou apresentação, você já comentou aqui um pouquinho, tentou facilitar, deixar mais fácil, mas que dica que você dá ali para a companhia que está tendo esse esforço de se comunicar melhor com o mercado? Eu acho que a grande dica aqui é fazer o release como se fosse para sua avó. Se a sua avó entendeu o release ou a apresentação, então você atingiu o objetivo. Mas eu acho que, no geral, é tentar trazer a informação de forma muito clara e objetiva, né? É claro que o RI, ele tem a fama de, se a notícia é ruim, a gente não fala que é tão ruim. Eu tenho um amigo que brinca que pro RI não tem dificuldade, né? Pro RI tudo é desafio. Então, eu acho que a gente tem a missão de transformar a informação numa forma leve e objetiva, mas sempre trazendo, né, a principal mensagem da companhia. Legal. E alguma curiosidade, Bruna, que você queira compartilhar que a gente não abordou aqui hoje? Acho que é isso, falamos tudo. Acho que a nossa conversa foi bem completinha. E, de novo, quero te agradecer, Cássio, e todo o time da MZ pelo convite. Bruna, nós que agradecemos. Muito obrigado por ter dividido aqui um pouco da sua experiência, da sua trajetória com a gente. E até o próximo episódio do IR Talks, gente. Tchau!